Já se olhou no espelho e sentiu um desconforto tão grande que nem sabe direito o porquê? Aquela sensação incômoda de não reconhecer quem está ali, como se tivesse perdido algo essencial de si mesmo? Se a rotina, o trabalho e a pressão diária estão sugando sua energia e te deixando exausto por dentro, você não está sozinho. E mais importante, dá para mudar isso. Aqui a gente vai falar na lata, sem enrolação, sobre o que ninguém te conta. O preço real de viver na máquina da produtividade, o cansaço que a gente esconde e o caminho para se reencontrar de verdade. Fica comigo, porque essa conversa é para quem quer despertar e finalmente gostar do que vê no espelho. Por um segundo, respira. Olha para dentro. Você consegue lembrar quando foi que começou a se odiar? Não tô falando da última vez que você se olhou no espelho com raiva. Tô falando da primeira vez que você pensou, eu não sou bom o bastante. Talvez tenha sido lá na escola. Quando riram de você e você fingiu que não ligou. Ou quando alguém que devia te proteger apontou seu defeito como se fosse uma piada. Pode ter sido em casa, num comentário bobo que te atravessou como uma faca, ou naquele dia em que você se esforçou pra caramba e mesmo assim não foi suficiente pra ninguém te notar. Você lembra? Você engoliu seco. Deu um jeito de disfarçar, mas ali dentro nasceu uma rachadura, pequena, quase invisível. E você se seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Mas aquela dor ficou, silenciosa, te olhando todo dia no espelho. E você aprendeu a se atacar antes que os outros atacassem. Virou juiz de si mesmo, crítico, carrasco. Fez isso tantas vezes que agora é automático. Você já se xinga antes mesmo de tentar, se sabota antes de começar, se olha e só enxerga o que falta, o que tá errado, o que deveria ser. Mas espera aí, quem disse que você deveria ser diferente? Quem colocou essa ideia na sua cabeça de que você é um erro ambulante? Sabe o que dói mais? É que talvez você tenha virado exatamente o que esperavam. Alguém que vive se culpando, que trabalha para compensar, que se esconde para não incomodar, que vive cansado de si. E olha, eu te entendo, porque isso não acontece de uma vez. Você não acorda se odiando. Você vai deixando de gostar de você aos poucos, num acúmulo de silêncios, frustrações e sorrisos falsos. Mas agora vem a parte que ninguém fala. Não é você que está errado. É o mundo que te treinou para se odiar. E você aprendeu direitinho, né? Só que agora que você percebeu isso, tem uma escolha na mesa. Continuar se destruindo em nome da perfeição, ou começar a reconstruir o que sobrou. Não vai ser bonito, nem rápido, mas é possível. E eu tô aqui para te lembrar. Você não nasceu para se odiar. Você só se adaptou a um mundo que te fez acreditar nisso. Despertar dói, mas viver dormindo dói mais. Se você tá cansado de fingir que tá tudo bem, fica por aqui, a gente vai junto. Porque ninguém acorda um dia e se ama de repente. Mas o primeiro passo é parar de se machucar como se isso fosse normal. Vai no banheiro, encara o espelho, a cara ainda amassada, o olho cansado, a mente no automático. E aí vem a cena de sempre. Você tenta arrumar o cabelo, ajeitar a postura, dar aquele sorrisinho forçado, mas por dentro tá tudo desmoronando. O espelho não mente. Ele te mostra exatamente quem tá ali. Só que você mente pra ele todo santo dia. Finge que tá bem, finge que não sente nada, finge que não tá doendo mais do que deveria. E sabe qual é o pior? Você já mentiu tanto pra ele que começou a acreditar que essa versão apagada de você é real. Mas não é. Essa cara cansada, essa falta de brilho no olhar, essa vontade de sumir de vez em quando, isso não é você. Isso é o reflexo de tudo que você teve que engolir calado. É a soma das vezes que você se anulou pra agradar. É o resultado de anos tentando se encaixar onde você nunca coube. Você se olha no espelho e se estranha, porque aquela pessoa ali não parece mais com quem você era. E aí você se cobra, se xinga, se evita. Evita o espelho, evita pensar, evita sentir. Mas deixa eu te perguntar, essa armadura toda tá te protegendo de quê? De se machucar ou de se enxergar? Você sabe o que dói mais do que se perder? É se acostumar a viver assim. Porque viver mentindo pra si é uma tortura silenciosa. Você vai pra frente no automático, mas por dentro tá travado. E no fundo você sabe, você sente, tem uma parte sua aí dentro gritando: "Ei, eu tô aqui, você lembra de mim?" É a parte que sonhava, que ria à toa, que se sentia viva sem precisar provar nada pra ninguém. Mas hoje, você só quer sobreviver o dia, cumprir tabela, não pirar, não quebrar. Só que deixa eu te lembrar de uma coisa. O espelho pode ser o seu pior inimigo, ou pode ser o lugar onde você vai se reencontrar. Não tenta se amar de cara.
Isso vem depois. Começa só sendo honesto. Chega de fingir, porque a vida já tá difícil demais para você ainda ter que interpretar um papel até na frente do espelho. Chegou a hora de se encarar de verdade, sem filtro, sem maquiagem emocional. E se for para mentir de novo, que seja dizendo: hoje eu tô mal, mas não vou desistir de mim. Você olha no espelho e suspira, se olha de lado, de frente, vira o rosto com desgosto, puxa a barriga, aperta a pele, cutuca o que você chama de defeito. E aí começa a guerra, mental, física, silenciosa. Você contra o seu próprio corpo. Mas pera aí, quando foi que ele virou o vilão da história? Sabe o que ninguém te contou? Que esse corpo que você odeia tá só tentando te manter de pé. Ele carrega a dor que você não consegue colocar em palavras. Ele engole os gritos que você nunca soltou. Ele tensiona, trava, incha, cai porque não sabe mais como pedir socorro. E aí, em vez de escutar, você briga com ele. Como se o corpo fosse o problema. Como se ele fosse seu inimigo. Mas e se ele for o único que ainda está do seu lado? A dor no pescoço, a enxaqueca, o cansaço absurdo, isso tudo não é fraqueza. É o corpo dizendo: chega, não dá mais desse jeito. Mas você insiste. Mais um dia, mais uma entrega, mais uma meta. Você se cobra como se fosse uma máquina que não pode falhar. E quando falha, se odeia, se xinga, se rejeita. Mas olha só, esse corpo já aguentou coisas que ninguém viu. Já chorou no banho para ninguém perceber. Já fingiu estar bem enquanto você sorria por obrigação. E mesmo assim, ele ainda está aqui, tentando te manter vivo, tentando segurar as pontas enquanto você se destrói, tentando dar conta de tudo. Sabe o que ele precisa? De um pouco de paz, de uma trégua, de cuidado. Você não precisa amar seu corpo hoje, só parar de maltratar ele como se ele fosse o culpado por tudo que você sente, porque ele só está reagindo ao que você vive. O corpo é o reflexo da alma cansada. E se ele tá gritando, talvez seja porque você tá calado há tempo demais. Então, da próxima vez que você se olhar no espelho, antes de se criticar, escuta. Escuta esse corpo. Ele pode ser sua ponte de volta para você mesmo. Não é ele que tá te impedindo de viver. É a guerra que você travou contra si. E tá tudo bem parar de lutar. É ser aceito, né? Ser visto, elogiado, valorizado, ser aquele que agrada, que ninguém critica, que todo mundo quer por perto. Então você foi se moldando, cortou partes de você, engoliu opiniões, disfarçou vontades. E no começo até funcionou. As pessoas gostavam, você sentia que estava indo bem. Mas por dentro, você já não era mais você. Você foi se apagando aos poucos, se podando para caber, se calando para não causar, se desgastando para manter uma imagem que nem era sua. E sabe o que é mais cruel? Mesmo fazendo tudo certo, a sensação de vazio continuava. Porque não importa quantos sorrisos você receba, se no fim do dia você não consegue se encarar no espelho com verdade. Você virou o que os outros esperavam, mas deixou de ser quem você realmente era. E agora tá aí, exausto, cheio de cobranças, de obrigações, de medos, tentando manter uma versão sua que você nem gosta mais. Quer saber por que dói tanto? Porque você se traiu. Não foi o mundo que te abandonou. Foi você que se deixou para depois. Você que se colocou em segundo plano. Você que decidiu que ser aceito era mais importante do que ser inteiro. E olha, eu entendo. A gente faz isso para sobreviver, para ser amado, para não ser rejeitado de novo. Mas agora que você tá nesse ponto de exaustão emocional, é hora de perguntar: valeu a pena? Valeu mesmo abrir mão de quem você é, só para caber num lugar que nunca te acolheu de verdade? Você não precisa mais fazer isso, porque a verdadeira aceitação começa quando você para de fugir de si. E sim, algumas pessoas vão se afastar, mas é melhor perder quem nunca te viu de verdade do que continuar perdendo a si mesmo para agradar quem não vale o esforço. Tá na hora de voltar. Voltar para você. E para isso você vai ter que reaprender a dizer não, a decepcionar, a incomodar, a ser você. Porque no fim das contas é isso que liberta. Ser quem você é, mesmo que isso custe aplausos.
Vamos falar a real. Você não vive, você sobrevive. Acorda cansado, levanta no automático, faz o que tem que fazer, finge que tá tudo certo. Sorri pra não ter que explicar, e no fundo, tá sempre à beira de um colapso silencioso. Você até tenta ser grato, eu sei, pelo menos tem um trabalho. Tem gente em situação pior, isso é só uma fase. Mas se fosse só uma fase, por que ela nunca passa? Você se acostumou a correr o dia inteiro e ainda dormir com a sensação de que não fez o suficiente. Você se acostumou a engolir tudo, a dor, a raiva, a tristeza. Você se acostumou a viver no limite e ainda acha que isso é normal. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso não é normal. Isso é adoecimento. Lento, silencioso, disfarçado de responsabilidade. Você tá aí sendo forte demais a tempo demais. A troco de quê? Pra manter uma imagem, pra não preocupar ninguém, pra não parecer fraco. Cara, fraco é quem finge que tá tudo bem enquanto implode por dentro. Forte é quem tem coragem de dizer não tá dando mais. E olha, você não nasceu pra ser máquina. Pra bater meta, entregar resultado e se arrastar no fim do dia. Você nasceu pra sentir, pra viver com propósito, pra ter paz ao deitar a cabeça no travesseiro. E não só alívio porque mais um dia acabou. Você esqueceu o que é viver, porque virou especialista em sobreviver. Mas a verdade é essa: sobrevivência é instinto. Vida de verdade é escolha. E se você não escolher sair dessa roda de exaustão, ninguém vai te tirar daí. Porque o sistema vai continuar te usando enquanto você deixar. Chega. Não dá mais pra só ir empurrando. Você merece mais do que isso. Você precisa mais do que isso. E a vida, meu amigo, tá passando. Enquanto você sobrevive, ela vai embora. Se ainda tem um fio de consciência aí dentro, agarra ele e começa, nem que seja com um passo. Porque a vida que você merece não vai chegar enquanto você estiver só tentando sobreviver ao dia. O que dói é sentir vergonha de você mesmo. Vergonha do corpo, do jeito de falar, das decisões que tomou, dos erros que cometeu. Vergonha da bagunça interna que ninguém vê. E aí você disfarça, posta foto sorrindo, faz piada sobre si, age como se estivesse tudo sob controle. Mas quando fica sozinho, vem aquele pensamento baixinho, né? Eu sou um fracasso. E você até tenta se amar, repete frases prontas de autoajuda, cola post-it no espelho, tenta acreditar, mas tem uma trava, algo que impede, algo dentro de você que não acredita nisso nem por um segundo. E sabe por quê? Porque ninguém te ensinou. Te ensinaram a ser bom pros outros, a ser educado, produtivo, esforçado, mas não te ensinaram a se acolher quando você falha, a se respeitar mesmo nos dias ruins, a se olhar com gentileza quando tudo dá errado. Te ensinaram que amor próprio é vaidade, que chorar é fraqueza, que se colocar em primeiro lugar é egoísmo. E aí você cresceu carente. Não de elogio, mas de permissão. Permissão para ser humano, para errar sem se odiar, para mudar de caminho sem sentir culpa. Você carrega feridas antigas, palavras que ouviu lá atrás e que grudaram feito maldição. Você é difícil. Você nunca faz nada certo. Você não é o bastante. E sem perceber, passou a repetir isso para si mesmo todos os dias, como se fosse verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa voz que te sabota não é sua. Ela foi implantada por uma sociedade doente, por adultos mal resolvidos, por experiências que não definem quem você é. Você não nasceu se odiando. Você aprendeu. E se aprendeu, pode desaprender. Pode recomeçar, pode construir uma nova relação consigo. Pode parar de se tratar como um inimigo interno, porque você não é um erro. Você é um processo, em evolução, em reconstrução. E se hoje você sente vergonha de quem vê no espelho, talvez seja só porque ainda não conseguiu olhar pra dentro com verdade. Ame-se, não. Primeiro, pare de se bater. Porque ninguém floresce sendo atacado o tempo todo, nem de fora, nem de dentro. Abre o celular e pronto, lá está alguém com a vida que você queria ter. Mais bonito, mais magro, mais rico, mais feliz, mais tudo. E você olha pra si e pensa, eu tô ficando pra trás. Mas ninguém fala que essa comparação tá te matando por dentro. Você se mede o tempo todo. Olha o corpo dos outros e se diminui. Olha as conquistas dos outros e se invalida. Olha o sorriso forçado de alguém na internet e conclui que sua vida é uma piada. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez você nunca parou pra pensar. Você tá se comparando com mentira, com recorte, com filtro, com o que os outros querem que você veja. Ninguém posta o fracasso, ninguém mostra o choro no travesseiro, ninguém compartilha o medo de ser um impostor, mas você acha que é só com você. E aí começa a se odiar por não ser tão bom quanto.
Você se sabota, se pressiona, se sente inferior o tempo todo, como se estivesse numa corrida que você nem queria participar. E o pior, quanto mais você se compara, menos você se enxerga. Você esquece da sua história, das suas cicatrizes, do caminho que trilhou, do quanto você já segurou sozinho. Não é que você não seja bom o bastante, é que você está se medindo com a régua errada. E a régua dos outros nunca vai servir para você. Sabe o que você precisa? Se olhar com seus próprios olhos, sem filtro, sem comparação, sem esse peso de ter que provar algo o tempo todo, porque você tem um valor que não aparece em feed, que não dá para comparar, que só existe porque é único. Mas enquanto você continuar se colocando em segundo lugar, comparando seu bastidor com o palco dos outros, vai continuar se sentindo menor. Então chega. Desinstala o que te adoece, silencia o que te faz esquecer de quem você é. E se reconecta com o que importa de verdade. Você não precisa ser melhor que ninguém, só precisa ser inteiro consigo. Trabalha, volta para casa, janta, dorme, repete. Esse é o ciclo da sua vida. Parece até que você está numa prisão sem grades, mas com muros tão altos que você nem tenta pular. Você está preso numa rotina que te suga, que te esmaga, que te deixa sem fôlego. E o pior, você deixou isso virar normal. O relógio manda, o chefe manda, o mundo manda, e você obedece como se não tivesse outra opção. Mas você tem, sempre teve, só que o medo te paralisa. O medo de mudar, o medo do que os outros vão pensar, o medo de perder o pouco que tem. Mas qual é o preço dessa prisão invisível? Sua energia, sua saúde, seu sorriso, sua vontade de sonhar. E aí, um dia, você se olha no espelho e não reconhece mais quem tá lá. Porque a rotina não só rouba seu tempo, rouba sua vida. Você virou um espectador da sua própria história. Alguém que assiste o tempo passar sem protagonizar. E sabe o que dói. Você sabe que poderia ser diferente. Mas se acomodou, se entregou, se perdeu. E a culpa não é só sua. É de um sistema que te quer assim. Preso, calado, controlado. Mas você pode escolher outra coisa. Não é fácil. Não vai ser do dia para a noite. Mas é possível. Começa com um passo. Um não que você finalmente diz. Um momento que você toma para si, porque a vida que você merece não cabe nessa rotina que te sufoca. Então, você vai continuar preso ou vai encontrar a coragem de abrir essa porta? A pergunta é simples, mas incomoda. Você trabalha para quê? Para pagar as contas? Para manter um padrão? Para impressionar os outros? Mas e a sua vida? Onde ela entra nessa equação? Você tá aí gastando a maior parte do seu tempo, da sua energia, da sua saúde. Para quê? Para garantir que no fim do mês vai ter dinheiro, para depois chegar em casa tão cansado que mal consegue aproveitar. Acorda cedo, enfrenta trânsito, segura o estresse do chefe, entrega o trabalho, volta para casa esgotado. E a vida onde fica? Você virou um número, um funcionário, uma máquina, um escravo da produtividade. E isso não é vida, meu amigo, é uma prisão disfarçada de sucesso. E o pior é que você acha que não pode sair disso, que é normal, que todo mundo tá na mesma, que é o preço que se paga. Mas isso é mentira. Trabalhar para viver não é luxo, é necessidade básica, é direito. Você merece tempo para você, para descansar, para sentir, para errar, para viver de verdade. Mas enquanto você continuar colocando o trabalho acima da sua vida, vai continuar se sentindo vazio, cansado e preso. A vida não pode ser só trabalho. Tem que ter sentido. Tem que ter prazer. Tem que ter liberdade. Você não precisa mais escolher entre sobreviver no trabalho ou morrer de tédio em casa. Você pode, sim, encontrar um equilíbrio, mas para isso precisa querer. E o primeiro passo é enxergar a verdade. Você não vive para trabalhar, você trabalha para viver. Quem aguenta a sua real mesmo, sabe aquela sensação de abrir o peito, falar o que realmente sente e ouvir um silêncio constrangedor? Ou pior, uma resposta automática. Para com isso, todo mundo passa por isso. Você engole a vontade de desabar, esconde a angústia atrás de um sorriso forçado, faz piada do seu próprio cansaço, porque assim parece menos pesado, mas por dentro tudo grita. E aí vem a solidão. Você finge para a família, para os amigos, até para si mesmo, porque sabe que a real não é confortável. Ninguém quer ouvir um não tá fácil, ninguém quer ouvir um não sei mais quem eu sou, muito menos um não aguento mais. E aí você vai vivendo um teatro com plateia que não sabe o roteiro. E no final do dia, você sente o vazio de quem não foi visto de verdade. Você se isola para não ser um peso, se cala para não ser um problema. E no processo perde pedaços de si. Mas o que você não sabe, ou finge não saber, é que essa farsa
só te afasta mais do que você precisa, de conexão, de cuidado, de acolhimento. Você precisa de gente que escute, não de gente que minimize. Precisa de espaço para ser vulnerável, não de plateia para fingir. E a verdade é que o mundo não aguenta a sua real, porque ninguém ensinou como lidar com isso. Mas você sim pode aprender a se expressar. Pode aprender que a vulnerabilidade não é fraqueza, é força. Então, para de fingir. Seja real, ainda que ninguém saiba o que fazer com isso. Porque a sua verdade vale mais do que qualquer sorriso falso. Sabe aquele medo que aperta o peito? De não ser aceito, não ser suficiente, não ser bom o bastante? Esse medo que faz você agir como uma cópia mal feita dos outros? Você tá aí, vivendo para agradar, para ganhar likes, para ouvir bom trabalho, para se encaixar e encaixar. E no processo perde pedaços importantes de si mesmo. Só deixa de falar o que pensa, de vestir o que gosta, de seguir o que sente, só para não desagradar, para não destoar. Mas a verdade é que essa aprovação nunca chega. Você corre atrás, mas ela é uma miragem. Sempre muda de lugar, sempre exige mais. E você vai se afastando cada vez mais do que realmente importa: ser você. Você esquece que a única aprovação que realmente importa é a sua. Que só você pode definir seu valor. Que tentar ser o que os outros querem é um caminho certo para a infelicidade. E o pior, você se culpa por isso. Se culpa por não conseguir ser normal, por não seguir o padrão, por não encaixar. Mas ninguém te contou a verdade. Ser você é um ato de coragem, um ato revolucionário, porque a sociedade quer gente igual, fácil de controlar, mas você nasceu para ser diferente. Então, para de buscar a aprovação, para de esperar o sinal verde dos outros. Começa a se aprovar, porque só assim você vai conseguir se olhar no espelho e gostar do que vê. Quantas vezes você já desviou o olhar de algo que incomodava lá no fundo? Quantas vezes deu um scroll infinito no celular, ligou a TV ou afundou no trabalho só para não encarar o que tá doendo? Você foge, não é por fraqueza, é por medo. Medo de sentir o vazio, medo de enfrentar a culpa, medo de lidar com as feridas antigas. E aí você guarda tudo pra dentro, enterra o que dói, esconde os sentimentos numa caixinha trancada a 7 chaves. Mas só que a dor não desaparece assim. Ela cresce, se transforma e começa a controlar sua vida sem que você perceba. Você evita sentir, mas a verdade é que sentir é o que cura. Sentir é o primeiro passo para a libertação. Mas e se a dor fosse um caminho? E se você pudesse olhar para ela de frente sem medo? Você vai precisar de coragem, de paciência, de aceitar que não dá para consertar tudo de uma vez. Mas a recompensa? Uma vida mais leve, uma mente mais tranquila, um coração mais aberto. Então chega de fugir. Chega de evitar. Você merece sentir, mesmo que doa, porque só sentindo você vai conseguir se olhar no espelho e se reconhecer de verdade. Que você precisa dar conta de tudo sozinho. Quem colocou essa ideia na sua cabeça que pedir ajuda é fraqueza? Você tá aí, atolado, carregando uma mochila cheia de problemas, de dores, de expectativas. Mas não conta pra ninguém, porque acha que ninguém vai entender, porque acha que vai ser um peso pra quem ouvir, porque tem medo de parecer vulnerável. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não existe herói que vence sozinho. Até os mais fortes têm um time, uma rede, alguém para apoiar. Mas você insiste em ficar isolado como se fosse invencível. E o resultado? Você se quebra por dentro, se esgota, se perde. A pior parte? Ninguém vê o que você passa. Ninguém sabe o quanto você está cansado. Mas você sente, no corpo, na mente, na alma. E essa carga pesada vai te esmagando devagarinho. Pedir ajuda não é fraqueza, é coragem, é reconhecimento, é cuidado consigo mesmo. Se libertar desse peso não é fugir dos seus problemas, é entender que dividir a carga torna tudo mais leve. Você não precisa ser o super-herói da sua vida o tempo todo. Às vezes ser humano basta. Então, para de fingir que dá conta sozinho, procura alguém, fala, se conecta, porque só assim você vai conseguir olhar no espelho e ver alguém que se cuida. Percebeu quantas vezes a sua mente viaja para um lugar que não existe mais? Aquele erro antigo, aquela conversa que gostaria de ter tido, aquela pessoa que não está mais aqui. E aí você fica ali, preso nessa repetição infinita, revivendo mágoas, remexendo arrependimentos, se castigando por coisas que já passaram. Mas e o presente? E a vida que está acontecendo agora? Você troca o que pode ser pelo que não tem mais, e perde o tempo que tem. Se apegar ao passado não é honrar sua história, é prender seu próprio crescimento. Você não vai conseguir mudar o que já foi, mas pode escolher onde quer estar agora. É no presente
que você pode agir, pode recomeçar, pode se perdoar, mas isso exige coragem. Coragem para soltar o que te prende, para deixar ir. E o que te prende é só uma história que você insiste em contar para si mesmo. Tá na hora de mudar o roteiro, de escrever um novo capítulo, de olhar no espelho e enxergar quem é hoje, não o que você foi ontem. Culpando, não é? Pela escolha errada, pela palavra dita, pelo erro que cometeu. E o pior, faz isso repetidas vezes, como se a culpa fosse um castigo que você merece. Mas por um instante escuta aqui. Ninguém é perfeito. E ninguém vive sem errar. Você não é um monstro por sentir culpa. Você é humano. Mas o que não pode continuar é essa culpa que corrói, que paralisa, que te afasta de viver. Quando você se culpa demais, perde a chance de aprender, de crescer, de se perdoar. A culpa exagerada é uma armadilha que a gente mesmo cria para se punir sem necessidade. E quem perde é você. Porque essa culpa pesa, suga sua energia e te deixa preso no passado. É hora de dar um basta, de enxergar que errar faz parte do processo, que o importante não é não errar, mas levantar depois da queda. Pare de ser tão duro consigo mesmo. Seja o seu melhor amigo, não o seu pior inimigo. Se olhe no espelho e diga: eu sou humano, eu erro, eu aprendo, eu sigo. E aí sim, vai começar a gostar de quem vê. Eu sei que não é fácil, eu sei que tá cansativo, que às vezes parece que o mundo pesa demais nos seus ombros. Mas a verdade é que você não precisa carregar tudo isso sozinho. Você merece olhar no espelho e gostar do que vê. Merece viver uma vida que faz sentido, que dá prazer, que traz liberdade. Então respira fundo, dá um passo de cada vez e se permita despertar para essa nova versão sua que está aí, esperando para ser liberada. Se cuida, se respeita e não esquece. A mudança começa quando você decide não aceitar mais menos do que merece. Até a próxima, aqui no Despertar.